Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da plataforma Moretti. No canal são apresentados assuntos referentes à engenharia agrícola. Meu nome é Sara, sou estudante de agronomia aqui da Universidade Federal do Paraná e hoje trago para vocês este vídeo referente à medição de vazão com medidores de fluxo por edifício. Como medimos a vazão de fluidos? Temos um método direto em que calcula-se o tempo em que a água enche um recipiente com volume já definido e depois realizamos os cálculos, e temos os métodos de restrição como bocal, venturi e placas de orifício. Nesse trabalho a gente vai focar principalmente nas placas de orifício. Bom, o que são as placas de orifício? Então, as placas de orifício consistem em uma placa precisamente perfurada, a qual é instalada perpendicularmente em um eixo de uma tubulação. E ela é utilizada com o objetivo de medir a vazão de fluidos. São fabricadas com aço inox, latão ou algum material compatível com o fluido usado. Normalmente são utilizadas para trabalhos com líquidos limpos, gás ou vapor. E existem diversos tipos, como concêntrico, excêntrico e segmentado. É essencial que as bordas do orifício sejam sempre perfeitas, porque se ficarem imprecisas ou corridas pelo fluido, a precisão da medição será comprometida. E estão disponíveis para quaisquer diâmetros de tubulação, e essas aqui são as principais placas de orifícios. E daí agora a gente vai ver as especificações de cada uma delas. Bom, a placa de orifício concêntrica é o tipo de placa utilizada para líquidos, gases e vapor que não tenham sólidos em suspensão, ou seja, são usados para fluidos limpos. Já os orifícios excêntricos, utilizados quando tem fluido com sólidos em suspensão, os quais possam ser retidos e acumulados na base da placa. Então, a principal característica é que o seu orifício se localiza fora do centro da placa, para permitir que as partículas indesejadas do fluido se acumulem. Já o orifício segmental, ela tem uma abertura para passagem de fluidos, disposta em forma de segmento de círculo. Ela é destinada para uso em fluidos laminados e com alta percentagem de sólidos em suspensão. No mercado são encontrados outros tipos de placas, como a placa de orifício de canto vivo, que ela opera com fluidos de baixa viscosidade, sem partículas em suspensão. É o tipo mais comum, sendo utilizado para ar, gases e, em geral, líquidos e vapor. E orifícios, um quarto de círculo, também apresenta na entrada do orifício um raio de forma quadrante, são adequados para líquidos de viscosidade média, e somente devem ser usados quando os limites de Reynolds tenham sido ultrapassados pelos orifícios de canto vivo. E também tem os orifícios de entrada cônica. A entrada do orifício possui um cone e, posteriormente, uma parte cilíndrica. São adequados para líquidos de viscosidade elevada com baixos valores de número de Reynolds. E também existem os orifícios arredondados, que daí seriam para fluxos de alta viscosidade. Então, quais são as vantagens e desvantagens de se utilizar uma placa de orifício? As vantagens é que é de uma instalação fácil, econômica, é uma construção simples, a manutenção é tranquila e é uma de troca simples. E a desvantagem é que tem alta perda de carga e baixa rangibilidade, o que prejudica aí economicamente, né? Aqui temos um medidor de vazão e como ele funciona. Diferentes de pressão de vazão são restritas artificialmente e integradas na ferramenta de medição. Aqui no exemplo temos a placa de orifício. 2 buracos são localizados na parede do tubo, um antes e um depois da placa de orifício. 2 tubos separados conectam esses 2 tubos a um sensor de pressão diferencial, com 2 câmeras de pressão separadas por um diafragma.
A pequena diferença de pressão no fluir do fluido pode ser precisamente medida. Se o fluido não está fluindo, a pressão antes e depois da placa de orifício é essencialmente idêntica. Assim, o fluido começa a fluir, a velocidade em volta da placa de orifício cresce significativamente por causa da restrição. Ao mesmo tempo, nesse momento, a pressão estática diminui. Consequentemente, a diferença de valores são detectados nas câmeras de pressão. Uma pressão maior antes da placa de orifício e uma pressão menor depois da placa. Essa diferença de pressão é diretamente medida pela velocidade do fluido e pela massa e volume do fluido do cano. Quanto maior a velocidade do fluido, maior é a diferença de pressão calculada. Inúmeras aplicações da placa de orifício atendem às necessidades da tecnologia de vazão. No entanto, outras alternativas para a tarefa também podem ser atribuídas para minimizar o efeito indesejados, como o excesso de perda de pressão ou abrangência de sólidos presentes carregados no fluido, como podemos ver. Essa demonstração mostra aproximadamente uma severa turbulência no fluido. Então, aí a partir desse momento ele começa a falar do tubo de Venturi. Vou parar por aqui o vídeo e vamos continuar a apresentação, então. Bom, então, qual é o princípio de funcionamento de uma placa de orifício? Então, à medida que o fluido se aproxima da placa, há um ligeiro aumento na pressão e depois há uma súbita queda após a passagem pelo orifício. A pressão ela continua a cair até atingir um ponto de pressão mínima chamada vena contracta, e o que é quando a pressão começa a subir até atingir a pressão máxima após a placa, sendo que a pressão é maior do que a pressão antes da placa. A diferença entre elas é chamada de perda de carga e é importante para o dimensionamento de bombas e outros elementos na tubulação, o que significa energia perdida devido à restrição imposta na linha pela placa. Quando passa pelo orifício, a redução da pressão é resultado do aumento em sua velocidade, passando pela área reduzida. O fluido escoando através da área da tubulação tende a querer passar pelo orifício que possui área menor. E dessa forma o fluido é acelerado, o que causa a queda de pressão. Então, pessoal, é isso aí. Muito obrigada por assistirem meu vídeo. Até a próxima.